1h e mais 12 minutos, o Direto da Redação de volta e agora é hora de falar de esporte. E para falar de esporte, eu recebo aqui Rafael Perobon. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Poliana. Boa tarde a todos. Como é que tá? Tudo bem? Expectativa grande aí com relação a essa entrevista com o Bozó. Exatamente. A gente conversou ontem, né, com o Roque Francischinelli Júnior, o Bozó, ele que é o vice-presidente do Rio Claro. Ele fala de vários assuntos, viu, Poliana? E é uma entrevista interessante para esclarecer algumas coisas que o torcedor vem perguntando para a gente. Até tem muita gente que liga aqui na redação, né, querendo saber quem é que vem, quem é que não vem para o Rio Claro, de treinador. Mas o Bozó, ele ainda está bem em cima do muro quanto a isso. Ele ainda não abre o jogo com relação a nomes e tudo mais. A gente vai dar uma olhada na entrevista, então, para conferir. Nós estamos trabalhando, né, nos bastidores para que a gente possa aí montar agora a partir de setembro, né, planejar. São bastante situações que nós temos que resolver ainda, né? Mas assim ainda está nos bastidores. A formação de elenco, a definição do treinador. Eu creio que a partir agora desse final de mês, comecinho de outubro, a gente possa, a princípio, definir o treinador que deva comandar o Rio Claro na Série A1. Não, nós temos sim a intenção de alguns nomes, né, avaliando o perfil de cada um. E, na verdade, o Dr. Luiz Balbo, nosso presidente, que está no comando de estar resolvendo e decidindo quem seria o treinador. Mas, a princípio, a gente tem sim alguns nomes. Boa parte do elenco que teve acesso conosco, né, uma forma até de retribuir, né, todo o trabalho que eles tiveram. A gente gostaria sim que retornasse para disputar a Série 1. Lógico que nem todos caberiam dentro do plantel, mas a gente tem conversado com alguns e com certeza parte desses jogadores vão retornar. O acordo feito, né, com a Secretaria de Esporte é que as tubulares serão montadas pela Prefeitura, né, e algumas situações de vestiário, fisioterapia, banheiros feminino, masculino, algumas coisas que ficarão por conta da diretoria do Rio Claro. Já foi contactada uma empresa que vai fazer todo esse orçamento e eu tenho certeza que em breve a gente já começa essas obras e melhoria do Chimitão. Eu acho importante, né, revitalizar o Chimitão, né? Isso é muito importante para que a gente possa dar uma boa imagem, né, nesse Paulistão, no retorno do Rio Claro para a Série A1. Importantíssimo, né, essa imagem do clube, e nós vamos batalhar bastante para deixar o Chimitão pronto e em condições boas, né, e todo revitalizado. Eu penso que teria que fazer um investimento, né, dentro do Chimitão para um futuro aí próximo, né, de ter as arquibancadas de alvenaria. Eu acho que agora, depois dessa Série 1, depois da autorização das modulares, eu acho viável, financeiramente mais econômico, né, por um período, né, que se faça a de alvenaria. Eu acho que nós temos que batalhar esse projeto de alvenaria que já fique definitivo. A questão agora é de fazer o projeto, né, os projetos com calma, e a gente desenvolver e no futuro próximo aí a gente ter as arquibancadas de alvenaria. A gente ainda tem um débito com os atletas, né, que todos já estão cientes disso, e assim que se libere essa verba aí da federação, a gente deve repassar aos jogadores. E é lógico, né, o direito de imagem, né, de TV, né, esse dinheiro vem compor aí a parte financeira do clube para a gente montar o elenco. A partir de outubro a gente já deve ter uma data específica e lógico que a federação também tem um cronograma financeiro, né? Então em cima disso a gente vai aguardar aí os acontecimentos. A receita também que a gente está buscando, né, são os patrocínios da camisa, né, que várias empresas importantes nos procuraram e tenho certeza também que é uma receita a mais que a gente vai somar aí dentro do cronograma financeiro. E lógico, contamos também com o apoio da torcida, né, que possa dar boas rendas, e com esse boas rendas que o torcedor possa vir no campo, a gente também tem uma tranquilidade financeira. Isso aí, Rafael. Muitas pendências ainda, né, para esse ano? Muitas pendências. Tem muita coisa que ainda não foi definida, né, Poliana? Isso a gente percebe
por essa entrevista. Hoje, por exemplo, o Bozó diz que vai haver uma reunião com uma construtora para essas reformas do Chimitão, né? Essas reformas básicas que são exigências da Federação Paulista. Então, o presidente Luiz Balbo estaria aqui na cidade também para participar dessa reunião, para eles tentarem chegar a um acordo. Agora, o que a gente percebe, por exemplo, com relação a treinadores, né? Até fora da entrevista, perguntei de vários nomes, como, por exemplo, o Sérgio Guedes, Estevão Soares, né? Que são treinadores que estão sendo cogitados, aí, o próprio Paulo Roberto, mas o Bozó fala, olha, a gente está contatando muita gente, só que de real mesmo, definitivo ainda nada. Ainda não há nada, até porque é o Balbo quem está atrás disso, o Bozó está cuidando de outras partes. Então é complicado, né? Porque outubro já está aí quase. É isso que eu ia te perguntar. E prazo? O torcedor em casa deve estar pensando com relação aos prazos. Ainda dá tempo para isso tudo? Tem que dar, né? Eu acho que assim, se contratar o técnico até outubro, eu acho que aí, né, dá tempo de você já montar o elenco, porque no máximo no final de outubro, começo de novembro, então, portanto, daqui no máximo 40 dias, o pessoal já tem que estar tudo certo, os jogadores contratados. É claro que tem muitos jogadores que vão chegar em dezembro, por exemplo, porque disputam aí Copa Paulista, Campeonato Brasileiro, né, numa Série A1, você precisa de jogadores de nível. Então, a diretoria do Rio Claro tem a intenção de contar com alguns, com 4 ou 5 que subiram, né, para a Série A1 esse ano. O Kleber, goleiro, é um deles, mas o Kleber acertou com o Linense essa semana, vai disputar a Copa Paulista até novembro. O Linense é um time de Série A1, então temos que ver tudo isso, né? Aí você tem, por exemplo, o zagueiro João Paulo, que é um jogador que interessa para o clube, o próprio atacante Alex Afonso, que está lá no Guaratinguetá. Então, ou seja, é uma série de fatores. Muitos detalhes. Muitos detalhes. Mas quem está acostumado com futebol, conhece um pouco dos bastidores, sabe que é sempre assim, né, Rafael? É sempre assim, é sempre Não essa tem novidade, correria. assim, com relação à correria. Principalmente clubes do interior, clubes pequenos que, né, têm essa dificuldade financeira, principalmente, né, e o Rio Claro, a gente sabe, está subindo agora, vai precisar de muitos parceiros aí para fazer um campeonato interessante, né? Um campeonato que pelo menos permaneça na Série A1, que é o desejo de todos, né? E pedir aqui mais uma vez o apoio do torcedor rio-clarista, que tem que apoiar e prestigiar a equipe em campo. Com certeza. Você vê uma questão interessante, né? Por exemplo, que o Rio Claro está pleiteando junto à federação que venha Corinthians, pelo menos, jogar aqui na cidade, que dos 4 grandes é o único que nunca veio. Então, o desejo do Rio Claro é que venha o Corinthians até para fazer uma renda. Agora, se o jogo contra o Corinthians, por exemplo, seria aqui na cidade ou seria na região, aí a gente não sabe. Aí a gente não sabe, a diretoria ainda não cogitou isso daí. Então vamos falar agora de basquete. Falar de basquete, que volta à quadra hoje, né? Hoje à noite, contra a Liga Sorocabana, fora de casa, a equipe do Rio Claro Basquete. Né? TP, por favor, vamos subir? O time de Rio Claro, que vai jogar fora de casa. Mais uma rodada, depois de 2 derrotas nesse segundo turno, Rio Claro tenta, né, a sua primeira vitória. Bom, os times da região também jogam, né? Estou vendo aqui, todo mundo joga fora de casa, o Iner encara Bauru, lá em Bauru, e o 15 vai para São Paulo enfrentar o Sport Clube Pinheiros. Exatamente, as 2 equipes da região. Então, né, Piracicaba jogando contra a equipe do Pinheiros, é um jogo dificílimo, o Pinheiros é uma equipe muito boa, e a equipe da Winner Limeira tem uma parada mais complicada ainda, que é simplesmente contra o líder da competição, que é a equipe de Bauru, Poliana. Então as equipes da nossa região só vão ter pedreira. Rio Claro por jogar fora de casa e as outras 2 equipes contra adversários muito difíceis. Lembrando que Rio Claro e Limeira estão aí empatados, né? Estão ali na 10ª e 11ª posição, respectivamente, e querem avançar um pouco mais para tentar essa vaga no G8. Então vamos fazer um rápido intervalo, Rafael, no próximo bloco, mais esporte. Tem aí o Brasileirão, que está com tudo, né? O Corinthians perdendo ontem, tem também os jogos que nós teremos hoje. Já a gente volta então.